Senhor Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, mais uma vez estamos na sua casa, Pai, e nós não viemos aqui, Pai, para brincar de igreja, de simplesmente passar um tempo, mas viemos aqui para buscar uma resposta de Ti, Senhor, algo que alimente as nossas almas. É um tempo de que as pessoas estão com sede, com fome da palavra. Eles estão procurando em vários outros meios, mas há uma fonte certa nessa noite que vem do céu, Pai. Uma mensagem que foi pregada, um profeta, e é dessa mensagem que nós nos alimentamos, meu Deus. E o mesmo Deus que estava sobre o profeta está aqui nessa noite também. Nos ajude, Pai, tome o controle, que o homem saia de cena e que o Senhor possa tomar o controle total nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar um pequeno instante. Para mim é uma honra estar mais uma vez com os irmãos aqui nessa noite. E eu creio, às vezes eu até comento, eu não sou um grande pregador, né? E às vezes lá em Campo Grande, eu sou um pregador de culto de jovens. E ali a gente comenta, consegue conversar. E às vezes quando nós viemos em uma outra igreja, ficamos um pouco nervosos, né? Mas nós estamos crendo em Deus. Eu tenho uma grande admiração pelo pastor de vocês, pastor Aldrin. E eu conheci o pastor Aldrin quando ele era só o obreiro Aldrin, né, lá em Campo Grande. Eu era bem pequenininho e eu lembro que uma vez eu estava ali no banco assim, brincando, e o obreiro Aldrin estava pregando, lá em Campo Grande. E aí eu lembro que foi um culto sobrenatural. Eu lembro das pessoas glorificando a Deus, irmãos chorando. E era um culto muito sobrenatural que estava tendo. E aí eu lembro de virar para minha mãe e falar: mãe, um dia eu quero ser um pregador como ele, né? E graças a Deus nós estamos aqui. Graças a Deus. E meu pai foi pastor em Dois Irmãos do Buriti um tempo, e o pastor Aldri sempre passava por lá, né, o pastor Aldri, o pastor Micaías. E aí eu lembro que o pastor Aldri, ele parava para conversar, a gente, criança ainda, pequenininho, e ele parava, dava aquela atenção, e a gente como criança se sentia importante, né, o pastor Aldri parou para falar com a gente. E aí sempre a gente teve essa admiração, né, pelo pastor Aldri. E esse dia eu estava lá em Campo Grande, aí acabou o culto, veio uma criancinha, aí ele veio e aí me deu bênção, né? E aí eu até pensei assim, nossa, eu acho que eu estou ficando meio velho, né? Uma criança me dá bênção. Me deu bênção e falou assim: irmão Jonatas, um dia eu quero pregar igual o senhor. Aí ele falou assim: como é que eu faço para ser igual ao senhor? E aí eu lembrei de quando eu pensei sobre o pastor Aldri, né? Como criança, né? Você vê a simplicidade de uma criança, né? E às vezes uma criança vem e fala uma coisa dessa, às vezes a gente nem dá atenção, mas talvez lá na frente ele vai ser um pregador usado por Deus, né, que vai ajudar as almas. E eu me lembrei, me coloquei naquela posição, naquela criança, né? Então tenho uma admiração pelo pastor Aldrin, não porque ele está aqui, mas isso é do fundo do meu coração que eu estou falando. E eu falei para ele, o pastor Aldrin está ajudando nós lá com a mocidade, ajuda o pastor Aldrin, o pastor Osvaldo, né? E fico muito alegre com a ajuda do pastor Aldrin lá, e prometeu que estaria no próximo sábado lá com a gente. E isso ajuda muito, isso tem ajudado muito a mocidade lá. Pastor Aldrin tem ajudado muito o pastor Osvaldo, a idade avançada, 75 anos. E para mim é uma honra estar aqui a convite dele e estar podendo somar juntamente com os irmãos, da mesma forma que ele ajuda muito nós lá em Campo Grande. Então os irmãos têm um grande pastor que eu tenho uma grande admiração. Continue orando por ele, né, pelo pastor, continue lutando ao lado do seu pastor. E estava comentando com uma pessoa um tempo atrás, eu morei 4 anos em Confresa, no Mato Grosso, bem longe, lá na divisa do Pará. E lá não tinha jovens, né, e não tinha muito companheirismo, né, era poucos irmãos e jovens.
E aí eu sempre olhava pela internet as pregações dos pastores, né, pregando, via jovens cantando, e eu não tinha companheirismo com jovens, né? E eu almejava, né, um dia estar num grupo de uma mocidade. E na época o meu primo, o irmão Lucas, pregava, eu admirava muito aquilo, jovens pregando. E eu tinha muito desejo, sabe, de ter isso, de estar junto numa atmosfera, estar junto numa igreja. E eu vim para Campo Grande e Deus foi colocando as coisas nos lugares, né, certos. Hoje nós lideramos a mocidade de Campo Grande, estamos ao lado do pastor, uma coisa que eu não imaginava. Eu tinha um desejo só de estar em companheirismo, né, com os jovens. E o que me faz cada vez mais lutar, e às vezes o diabo coloca alguma coisa na nossa cabeça para enfraquecer, o que faz eu permanecer é a gratidão. Porque eu lembro de um tempo que eu desejava muito estar ao lado dos irmãos, poder ter companheirismo. E quando eu olho para lá e vejo que hoje, né, graças a Deus, tem uma mocidade que eu tenho companheirismo, o que me faz ficar firme na palavra de Deus é a gratidão. Então, se tem uma coisa que nós temos que ter sempre no nosso coração é gratidão. Né, agradecer a Deus, porque Deus, você tem um pastor, irmão. Você tem irmãos que lutam por você. Você tem um pastor que está sempre orando por você. Nós temos que ser gratos por isso. Tem pessoas que não têm pastor. Tem pessoas que vê de longe, através de uma internet, talvez. Anseia ter uma igreja para congregar, um lugar para se assentar. Anseia ter um pastor, um líder de cântico. Pessoas, músicos, né, tocando. Pessoas anseiam por isso. E nós temos tudo isso, né? Então nós temos que ser gratos a Deus pelo que Deus tem nos dado, né? Graças a Deus. Eu trago saudação do pastor Oswaldo aos irmãos também. O pastor Oswaldo ama essa igreja, ama o seu pastor e está sempre em oração pelos irmãos. Amém? Graças a Deus. O pastor Alder comentou comigo na sexta-feira que ele esteve ali, né, em Campo Grande. Ele falou: irmão João, gostaria que você pregasse uma mensagem que você pregou numa sexta também em Campo Grande. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, debaixo da liderança do Espírito Santo. Amém? O título é O Valor das Nossas Falhas. Amém? Vou basear nessa mensagem a obra-prima de Deus identificada. Vamos colocar de pé? Isaías capítulo 53. Livro de Isaías, capítulo 53. Veio comigo, eu acredito que o pastor já apresentou, né? O irmão Gessé, filho do pastor Paulo, lá atrás. O irmão Samuel, que esteve cantando aqui. Graças a Deus, estamos aqui. Amém? Amém. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida?
Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Amém, Senhor. Podeis assentar. O irmão Brana, lendo essa escritura aqui na mensagem, a obra-prima identificada, de Deus identificada, logo após ele ler, ele dá o tema da mensagem, a obra-prima de Deus identificada, e ele diz assim: agora seria um texto e tanto para se ler, para selecionar uma obra-prima. Então o irmão Brana, ele está falando que essa escritura, ele identifica, em outras palavras, que essa escritura é uma obra-prima. E como que nós podemos ver, irmãos, numa escritura onde fala que era um homem de dor, um homem que as pessoas escondiam o rosto, um homem desprezado? É uma escritura que mostra toda uma desgraça que está acontecendo aqui. E como que o irmão Brana, o mensageiro desse tempo, Apocalipse 10:7, o anjo enviado para essa era, ele olha para uma escritura dessa e diz: eu vejo nisso aqui uma obra-prima. Ele fala assim: quando olhamos para isso, como pensaríamos? Isso seria qualquer outra coisa exceto uma obra-prima? Porque disse: de quem os homens esconderam o rosto, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E muitas vezes o que nós chamaríamos de obra-prima, enquanto Deus não teria nada a ver com isso. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. Como que o irmão Brana, então, o profeta da era, ele olha para essa escritura e diz: eu vejo uma obra-prima nisso. Isso vai além, irmão, dos nossos pensamentos humanos. Como que olhando para uma escritura que só tem dor, só tem desgraça nessa escritura, o irmão Brana olha e diz: eu vejo nisso uma obra-prima. A irmã Brana, nessa mensagem, ele vai falar que ele foi em um funeral de uma irmã, em um local que era como se fosse um museu, que havia várias coisas. E quando ele estava no enterro, alguém falou: William Brana, você não quer caminhar pelos corredores aqui desse museu? Quando ele vai caminhando, ele vê aquela ceia do Senhor, aquele quadro, e ele vai caminhando, vendo várias artes, e ele chega numa estátua, diz o profeta. Era uma estátua que o irmão Brana diz que o guia, aquele homem que estava levando, disse para ele: essa estátua, ela é a obra da vida de Michelangelo. Era uma estátua de Moisés. E eu estava dando uma olhada nessa estátua. Era uma estátua perfeita. Ela, quando você dobra esse dedo aqui, ó, esse músculo aqui aparece. E na estátua, a obra era tão perfeita que Michelangelo viu esse detalhe e colocou na estátua esse músculo que aparece quando você dobra esse dedo. De tão perfeita que a estátua estava. E o irmão Brana olhou para aquela estátua, viu toda aquela perfeição na estátua, foi olhando, e ele olha e vê que havia uma marca no joelho da estátua. E a história diz que Michelangelo, quando ele estava fazendo, aquela foi a obra da vida de Michelangelo. Quando ele estava fazendo, ele imagina na sua mente como seria Moisés com as duas tábuas da lei nas suas mãos. E ele começa a fazer aquela escultura e batia, e durou a vida inteira ele fazendo aquela estátua. Imagina o trabalho que é, irmão, você pegar uma rocha bruta
e você começar a tirar lasca por lasca para fazer algo que você estava pensando. E aquilo foi ficando perfeito. Da maneira que ele tinha pensado, aquilo que ele pensou estava sendo refletido naquela rocha. E ele foi fazendo perfeitamente. Quando ele termina a arte, e o irmão Brano diz que ele dá alguns passos para trás, e ele olha aquela arte, ele olha aquela escultura, aquilo que ele fez, e estava tão perfeito de acordo com aquilo que ele pensou, que ele pega o martelo e bate no joelho da estátua e fala, fala. De tão perfeito que estava, que ele queria que a estátua falasse. E aquilo ele golpeia e ficou aquela marca no joelho da estátua. O irmão Brana, quando ele vai no museu, ele olha aquela estátua e vê toda a perfeição, os detalhes do cabelo. Ele olha e vê as roupas, ele vê esse detalhe aqui. Ele olha todo o detalhe dos dedos da estátua. Mas quando ele olha no joelho da estátua, quando ele dá uma olhada no joelho, o irmão Brana diz bem assim, no parágrafo 40. Ele diz assim, agora nós vemos isso. Eu fiquei inspirado por isso. Porque pensei que, realmente, a marca na perna foi o que tornou para mim a obra-prima. Como assim? Todos os detalhes que Michelangelo colocou na estátua, o irmão Brana olhou por toda a perfeição da estátua, chegou na imperfeição da estátua e disse, eu vejo nisso uma obra-prima. O que o nosso profeta estava vendo aqui, irmão? Qual que era a visão do nosso profeta? Sabe o que isso significa, irmão? Que a sua falha, a sua imperfeição é o que te torna uma obra-prima para Deus. Aleluias! Deus passou por cima de toda a sua perfeição, aquilo que todas as pessoas olham e acham isso incrível, e olhou para a sua imperfeição e te tornou uma obra-prima aos olhos dele. Aleluia! Eu fiquei inspirado por isso, porque pensei que realmente a marca na perna foi o que a tornou para mim a obra-prima. Porque apenas se tivesse sido apenas outro retrato, ou algo de Moisés, algum tipo de figura de algum homem, tivesse tido uma concepção, mas o homem que estava fazendo o trabalho, ela de tal modo satisfez, que ele a golpeou, e a marca nela a tornou a obra-prima para mim. Porque ela refletiu perfeitamente o que estava em sua mente, como o que Moisés devia parecer. Sabe o que é? Sabe o que é falha, irmão? Ali estava uma falha naquela estátua. Ali estava uma imperfeição na estátua. Falha é você desfigurar algo. É causar dano, segundo o dicionário. É prejudicar. É uma mancha. E quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e vemos que tem alguma coisa que está nos desfigurando? Tem alguma mancha, alguma falha. O dicionário ainda diz que a falha é um defeito, é uma imperfeição, é uma marca que te torna imperfeito. É isso. A falha é isso. Nós estamos falando nessa noite sobre o valor das falhas. Nós não estamos falando aqui, irmão, que você pode pecar o tanto que você quiser, vai pecar o tanto que você quiser que Deus vai te amar. Não estamos falando sobre isso. Nós queremos deixar claro que não estamos falando, mas nós estamos falando que às vezes nós nascemos com algum tipo de natureza, algo que nos aflige durante a nossa vida, que você fala assim, isso aqui é o que me torna imperfeito. Isso aqui parece que Deus não vai me amar com isso aqui. Existem algumas coisas. E durante a sua caminhada, talvez você vai tomar um trupicão aqui, você vai cair no meio do caminho, vai ficar ferido, uma falha vai acontecer na sua vida, mas o que você tem que fazer é você olhar o lado positivo da falha. É o lado positivo que você tem que olhar. Quando vier alguma prova, alguma tribulação, você parar e analisar se aquilo é um erro que você cometeu, e você tem que consertar isso. Olhar para isso e não deixar o diabo começar a cochichar no seu ouvido. Falar, tá vendo essa falha aí? Mostra que você é um desgraçado.
Você não vai para o céu com essa falha aí. E o diabo vai começar a falar na sua mente. Irmão, não dê crédito para o diabo. O que o diabo quer fazer é você desistir no meio do caminho com essa falha que você tem. Ou uma falha que vai vir na sua vida. E o diabo vai começar a falar no seu ouvido. Se você parar e desistir, você vai estar dando crédito para Satanás. Não dê crédito para o diabo. Fala: Satanás, essa falha foi Deus que permitiu eu ter. Eu vou entregar essas falhas na mão de Deus. Ele vai cicatrizar isso. Aleluias. Para trás de mim, Satanás. Aleluias. Não dá crédito para o diabo, irmão. Porque essa falha, irmão, essa falha que nós temos, essa imperfeição que nós temos, isso não tira da mente o status que você tem com Deus. Porque vários homens no Antigo Testamento falharam. Davi falhou, Elias falhou, Jeremias falhou, mas Deus cria neles, Deus olhava eles como os profetas de Deus. Aleluia, eles falharam. A sua falha não tira o status que Deus olha para você, não tira a forma que Deus vê para você. Para Deus você é a esposa do Cordeiro. Para Deus você é a super raça. Quando ele mandou o irmão Branham pegar aquela caneta e escrever uma carta para a esposa dele, ele falou: fala para ela que ela é uma super igreja. Fala para ela que as portas do inferno não subsistirão contra ela. Esse é o recado de Deus para você. Aleluia. Existem 3 tipos de falhas, de feridas, né, que nós temos. E ao longo da nossa jornada podemos ter. Tem aquela falha que ela é permitida por Deus. Aquele tipo de ferida que vem e ela é permitida por Deus. Dói, mas foi permitido por Deus. O segundo tipo de ferida é o que são causadas por outras pessoas em você. E elas doem mais. E às vezes o que mais dói é aquela pessoa que você não esperava. E a terceira é a que dói mais. É o tipo de falha, de ferida que mais dói. É o tipo de ferida chamada de auto-infligida. Ou seja, aquela ferida que você mesmo causou em você. Talvez você não ouviu o pastor falou: não vai por esse caminho aí. E você foi. O jovem, o pai e a mãe falou: não anda por esse caminho, você foi. E lá na frente você cai no precipício, olha e fala e vê que a culpa é sua. E essa ferida amarga a alma. É o tipo de ferida que mais dói. O irmão Branham, em várias das suas mensagens, ele fala de uma irmã chamada Fanny Crosby. Essa irmã, ela, ao nascer, teve um erro médico no nascimento dela. E o médico errou e ela perdeu a visão completamente. Ficou cega. E o irmão Branham, em várias das mensagens, fala sobre a irmã Fanny Crosby, que ela era uma super heroína. O irmão Branham elogia muito a irmã Fanny Crosby. Sabe por quê? Porque a irmã Fanny Crosby, ela recebe essa ferida, não era culpa dela. Ela foi um tipo de ferida, né, que foi permitido por Deus. E o irmão Branham elogia ela porque ela era cega, e ela compôs 8.000 hinos para Deus. Cega. A irmã Fanny Crosby, ela conseguia tocar piano, ela conseguia tocar vários tipos de instrumento, cega. O irmão Branham elogia várias vezes ela. A irmã Fanny Crosby, quando veio essa falha na vida dela, quando veio essa ferida na vida dela, ela podia ficar sentada na cadeirinha e ser talvez alguém ter que carregar ela de um lado para o outro, ser um fardo na vida de alguém, falar: eu não tive culpa, eu não posso fazer nada, eu sou cego, eu não consigo enxergar, não consigo andar sem alguém, ficar sentada. Mas ela pegou aquela ferida que ela tinha, aquilo que amargava ela,
porque ela sabia que as outras pessoas enxergavam. Ela compõe até um hino que falava: Senhor, não passe de mim, ó gentil Salvador, porque ela estava num culto e o agir de Deus estava tão grande, e ela ouvia as pessoas gritando, mas não conseguia ver. E ela começa a falar: não passe de mim, gentil Salvador, não passe de mim, ó gentil Salvador. E ela compõe um hino como esse. Ela não enxergava como nós, irmãos. Ela não tinha esse privilégio que nós temos de poder enxergar. Ela nasceu com uma falha, não foi culpa dela. E ela estava lá ferida, com aquela ferida que foi colocada, aquela falha. Mas aquilo não derrubou a irmã Fanny Crosby. Aquilo fez a irmã Fanny Crosby ser uma arma na mão de Deus. E ela compôs 8.000 hinos. E até hoje os hinos abençoam a noiva do Senhor Jesus. Aleluias! Qual é o tipo de ferida que você tem, irmão? Qual é o tipo de falha que você tem? E às vezes você olha para você e fala: eu vou desistir, eu vou parar com isso, não vou mais na igreja. Irmão, essa ferida que Deus permitiu você ter, é a arma que Deus está te dando, é a maior oportunidade que você tem, para você pegar isso e esbofetear a cara do diabo com isso que Deus permitiu. Aleluia! Irmão, sem ferida, sem falha, você nunca ia buscar a Deus. Sabe o que a falha é, irmão? É uma motivação para você. Se não tivesse falha, se não tivesse arranhão na nossa vida, nós não iríamos buscar a Deus. Aí Deus permite vir algumas feridas, Deus permite vir uns arranhão, vir umas feridas bem grandes, que só Deus pode vir e suturar aquela ferida. Aí faz você colocar o joelho no chão. Quando está tudo em bonança, você não busca a Deus. Está tudo bem, você não busca a Deus. Mas quando vem a ferida, quando Deus permite a ferida vir, aí você coloca o joelho no chão e para o Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus vem e se aproxima de você. E quando Ele aproxima, irmão, é Ele que começa a vencer as guerras por você. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmão, seja qual for o tipo de ferida que está amargando a sua vida, seja um problema financeiro, seja um filho seu que foi lá para o mundo, seja alguma coisa na sua vida, apresenta isso a Deus. Ele vai vir até você e vai resolver esse problema para você. Aleluia. A Bíblia fala sobre Pedro, que Pedro ele era um pescador profissional. Ele tinha experiência, era um homem profissional, sabia de pesca, sabia que a movimentação da água tinha um bando de peixe lá e jogava a isca. Às vezes, irmão, a sua experiência não vai adiantar nada. Você pode falar: eu sou profissional há anos, mas se você não está debaixo da vontade de Deus, não vai adiantar nada. Ele passa a noite inteira pescando, ele pesca e joga a linha de um lado, profissional com experiência. E joga de um lado e joga a rede de um lado e não pescava, e ele tinha que levar a comida para a sua casa. Ele tinha que levar aqueles peixes para a sua casa, tinha que alimentar a sua família. Muitas vezes nós nos encontramos nesse estado. Parece que trabalhou um mês inteiro e parece que não está sobrando. E nós entramos em desespero, os pais de família. E lá estava um pai de família desesperado. Mas quando vai chegando amanhã, e ele encostou o seu barquinho na areia, Jesus Cristo estava na areia. Estava lá na praia pregando. Irmão, como que é bom quando nós, num dia de luta, num dia cheio de tribulação, uma semana cheia de tribulação, nós encostamos o barco bem na igreja. E aí Jesus Cristo está bem na igreja ali. Aleluias. Quando ele para o barquinho, Jesus Cristo fala: Pedro, vamos pescar? Ué, mas eu pesquei a noite inteira, Senhor. Joguei a rede para um lado, joguei a rede para o outro. Sobre a minha palavra nós vamos. Vamos pescar. E ele foi. Quando ele vai pescar, ele fala assim: Pedro, joga a rede para o lado direito. Senhor, eu joguei a rede o mês inteiro aqui, eu trabalhei um mês inteiro aqui nessa obra aqui, eu trabalhei um mês inteiro nesse investimento, não tem dado certo. Pedro, joga a rede aí, joga a rede bem aí. Senhor, Pedro fala: Senhor, sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Quando ele jogou a rede, precisou de 4 homens para puxar a rede de tanto peixe que tinha. Aleluias. Diga para Deus nessa noite, peça a Deus nessa noite, e sobre a palavra de Deus, faça o que Deus te manda. E esses peixes vão aparecer na sua redinha. É o assim diz o Senhor, irmão. É a Bíblia, é o nosso Deus, é o Deus que nós cremos. É o Deus que não deve nada para ninguém. Aleluias. E a irmã Fanny Crosby, ela com aquela ferida que ela tinha, aquilo não abaixou a cabeça da irmã Fanny Crosby. Foi compondo hino, aprendeu a tocar cega. E às vezes nós conseguimos andar, né, temos tudo perfeito, enxergamos.
Às vezes temos uma boa voz para cantar. Às vezes tem um dom de pregar e a gente faz caso, nem faz caso disso. E a irmã era cega. E compôs 8.000 hinos. Cega. Um pregador chegou perto da irmã Fanny Crosby e disse assim: irmã Fanny Crosby, quão bem aproveitado seria seu dom se por divina provisão Deus te desse a visão. Observe a resposta da irmã Fanny Crosby. Isso que me chamou muita atenção. Ela virou para o pregador e falou assim: irmão, respeito o que o irmão está falando, mas se por divina provisão eu recebesse a visão amanhã, eu não aceitaria. Como assim? E ela diz as seguintes palavras: a bendita providência de Deus fez com que eu ficasse cega por toda a minha vida, e eu agradeço a Ele por isso. Se a visão terrena perfeita me fosse oferecida amanhã, eu não aceitaria. Sabe por quê? Pois eu ficaria tão distraída com as coisas belas e interessantes ao meu redor, que eu não comporia hinos ao meu Senhor. Que tipo de material, irmão? Aleluia! Eu ficaria tão entretida com as cores, com as coisas belas e interessantes, que eu não iria compor hinos ao meu Senhor. E ela fala assim: eu tive a bênção de Deus de ficar cega nesse mundo, porque quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu for ver é o rosto do meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E ela escreve um hino chamado Eu o Conhecerei, Eu o Conhecerei. Irmão, que tipo de material era feita essa irmã? Qual era o tipo de material que ela era feita? O irmão Brana fala dos dois tipos de aves, né? O irmão Brana fala da ave que tem asa, mas ela só consegue pular do chão para o puleiro, que é a galinha. E ela faz um reavivamento só de pular do chão para o puleiro. É o avivamento dela. Né? O senhor galo, o pastor galo, diz o profeta, né? Consegue pular e faz aquele avivamento cantando cocoricó. E as galinhas. Mas aí um dia a mãe águia passou e o avivamento era muito mais forte do que aquele. E quando a voz dos 7 trovões saíram da boca daquela águia, e ela gritou, aquele avivamento das águias, as galinhas, quando ouviram a palavra de Deus, quando ouviram a águia gritando, elas tudo se esconderam para o puleiro. Por isso que quando a palavra vem, ela vem forte, muitas pessoas vão saindo. Porque o tipo de material que é feito não resiste à palavra. Mas a águia, você sabe que a águia, quando está vindo tempestade, pode ser a tempestade mais forte que vem. Ela coloca as suas águiazinhas debaixo das asas e ela voa para o meio da tempestade e sai do outro lado. Aleluia! É o tipo de material que cada um feito. E essa irmã era feita de um material diferente. Tem pessoas, irmão, quando vem a falha, quando vem a ferida, eles sucumbem, vão embora, dá atenção para o diabo, vão para o mundo e falam: eu não aguento mais, eu não estou mais aguentando. É muita prova que está acontecendo comigo, eu não estou mais aguentando. E essas pessoas vão embora. Mas há tipos de pessoas que quando vem a falha, eles usam isso para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! O exemplo é você, irmão. Quantas provas você enfrentou, quantas lutas você enfrentou, e você está aqui glorificando o nome do Senhor. Aleluia! É o tipo de material que você é feito. Você é águia, irmão, você é um eleito, Deus te ama, e é por isso que você está aqui. Não deixa o diabo falar na sua cabeça, não deixa o diabo sussurrar na sua cabeça. Pegue as falhas e as feridas, apresente a Deus e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Essa irmã, irmão, ela tinha um defeito, ela tinha uma falha, ela era cega. Que coisa terrível uma pessoa cega, irmão. Ela era cega, mas ela usou aquilo que feria ela para glorificar o nome do Senhor. Ela usou aquela ferida, e da ferida dela saiu a glória do ministério dela. É da sua ferida que vai sair a sua glória, irmão.
Essa prova que você está passando, talvez você não está enxergando, mas é daí que vai sair a glória do seu ministério. Aleluias. Ela não permitiu que aquela ferida se transformasse num fardo na vida das pessoas. Ela não permitiu que aquilo se tornasse alguma coisa que impedisse ela, que ela teria que ficar sentada na cadeirinha. Ela pegou a falha e transformou numa glória para o Senhor Jesus. E o irmão Branham elogia a irmã Fanny Crosby. Compôs 8.000 hinos e pisou na cabeça de Satanás no seu tempo. Aleluias. Esse é o nosso Deus. E isso, irmão, se a nossa irmã, lá nas eras da igreja, que nem tinha abertura da palavra, que nem tinha abertura do 7º selo, fez isso com tanto poder, quanto mais nós que temos a palavra toda aberta para nós. Quantas coisas nós podemos fazer? Sabe o que a irmã Fanny Crosby fez? Ela deu valor à falha. O segredo da irmã Fanny Crosby foi: ela deu valor à falha. Dê valor à falha, irmão. A falha vai vir. Ninguém aqui é perfeito. Essa falha, ela vai vir. E talvez algum jovem, alguém pode falar assim: eu não tenho nenhuma falha, não. Eu sou perfeito. Eu não tenho nada, você não pode falar nada de mim, eu sou perfeito. Irmão, enquanto não vir um arranhão na sua vida, a sua vida não vai começar. A sua vida é depois do arranhão. Enquanto não vier alguma coisa que te golpeie e te deixa no chão, no pó, você não começa a sua vida. Por isso que lá Jesus fala assim, que os profetas foram até João. E agora, dali para frente, é empregado força para conquistar o reino de Deus. Agora você tem que ir para a luta. E quando entra na luta, você é ferido. E é nas lutas, dos ferimentos que nós temos, que nós aprendemos como batalhar. Porque às vezes vamos entrando na batalha, né, inocente, sem saber como golpear. E aí vem uma ferida, você aprende agora como segurar a espada de um jeito diferente. Irmão Branham diz assim: eu respeito a pequena Fanny, porque ela não vendeu o seu dom para o mundo como Elvis Presley. Né? Dom maravilhoso. Ela poderia, irmão, vender discos e mais discos. A senhorinha cega, Fanny Crosby, que toca tudo quanto é instrumento, compõe música, ela ia ganhar milhões de dinheiro. Ela renunciou tudo. Largou a mão de tudo isso, só para compor hinos ao Senhor. Né, existe um homem muito famoso chamado Beethoven, que também ele tocava muito bem, né, conseguia compor. Ele era cego e surdo, se não me falha a memória. Ele ficou famoso, né, nós não estamos tirando o crédito desse grande músico, mas olha para a irmã Fanny Crosby. Ela decidiu renunciar a tudo isso. Ela não vendeu o seu dom para um mundo igual Elvis Presley. Talvez, irmão, nós não tenhamos o mesmo nível de ferida que a irmã Fanny Crosby teve. Mas isso serve para nós todos. E olharmos essa vida dessa irmã, aplicarmos para nós e tentarmos ajeitar algumas coisas. E ir para cima do inimigo, seja qual for a falha. Todos nós estamos sujeitos às falhas. Estamos sujeitos a qualquer tipo de falha. Mas dá valor à falha. Olha o lado positivo da falha. Olha o lado positivo da prova. E aí Deus vai se glorificar através de você. Eu estava vendo a história de um rapaz chamado Nick Vujicic, né, que ele não tem os braços nem as pernas, né? E é um exemplo de superação, pegando apenas o natural aqui desse homem. Ele não tem braço, não tem perna, e ele tem uma fundação, e ele tem uma fundação, eu não vou me lembrar qual que é a área que ele trabalha, mas ele dá palestra no mundo inteiro. É um exemplo de superação hoje no mundo. Talvez os irmãos já viram até esse rapaz, né? Ele não tem os braços, não tem as pernas, né? Só tem essa parte superior, o tronco, né? E é um exemplo de superação. Então, você olha o natural e aplica para o espiritual,
para você ver que quando você dá valor na falha, quando você pega a falha e dá valor nela, dá valor na falha, você se torna numa super arma na mão de Deus. Uma super arma na mão de Deus. É o que você faz com a falha que está o segredo. O segredo está aí. O que você faz com a falha. Você tem que, a falha, quando vem, aquela ferida vem, você tem que ter discernimento, olhar o lado positivo disso, olhar o que Deus está tratando com você, o que Deus está fazendo, ver o que aquilo ali está te ensinando, olhar o lado positivo da falha. Quando você olha para o lado negativo e tenta sucumbir e falar, eu desisto disso aqui, você está dando crédito para o diabo. Nosso objetivo como cristão não é dar crédito para o diabo. Porque como nós falamos aqui, o irmão Brana nos ensina, a nossa falha não anula o que Deus vê de nós. Se nós somos eleitos, se você crê que você é um eleito, a sua falha não vai tirar a eleição de você. Isso não vai tirar. E quando você olha para o lado positivo da falha, e aquilo começa a te motivar, e você fala, Satanás, eu sou um eleito, eu creio que eu sou um eleito. Essa falha eu vou apresentar nas mãos de Deus, Deus que vai resolver isso, e isso começa a ser uma motivação para você seguir em frente. E essa motivação vai te levar até o arrebatamento. E quando você estiver lá na glória, você vai agradecer a Deus pelos defeitos. Você fala, Senhor, obrigado pela falha, obrigado pelos defeitos, porque se não fosse o defeito, eu não teria buscado o Senhor, Pai. Aleluia! E o diabo, ele vai trabalhar na sua mente para você olhar o lado negativo, para você ficar com raiva, para você ficar nervoso. Você fala, não, mas aquele irmão fez isso comigo, eu não tive culpa com isso, aquele irmão, eu vou sair da igreja porque aquele irmão está indo. O diabo vai trabalhar nisso para deixar você com raiva, vai deixar você com amargura, ele vai trabalhar na sua mente, mas não dê crédito para o diabo, irmão. Quem merece o crédito é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário por você. Aleluias! Aquele que foi descrito em Isaías 53, homem de dor, foi desprezado para levar todas as nossas enfermidades, foi desprezado, foi chicoteado, foi levado no madeiro, a morte mais vergonhosa da história para levar a sua culpa. E quem vai levar o crédito é o diabo. Fala para Satanás nessa noite, para trás de mim, Satanás. Quem vai levar o crédito é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu apresentarei essas falhas na mão de Deus. Isso vai me impulsionar a chegar até o arrebatamento. Aleluias. Moisés era cheio de falha. Quando o Senhor apresentou, falou para ele, ó, Moisés, você vai libertar o meu povo, mas Senhor, ó, eu não sei falar, né? Eu não sei fazer isso, ó, eu não tenho liderança. Apresenta 7 falhas. Ele vai apresentando falha por falha. Cheio de falha, Moisés. Mas cada falha que Moisés apresentava para Deus, Deus tinha uma solução para a falha. Eu não sei falar, calma, Moisés, eu vou falar por você. Cheio de falhas. Mas foi o homem cheio de falhas que foi usado por Deus para libertar Israel. O diabo vai falar na sua cabeça, você está cheio de falha, como é que você quer ser um cristão? Como é que você quer se encaixar como a verdadeira igreja desse tempo? Olha o que você fez no passado, olha isso que você fez, vai trazendo o passado para você. Olha o que você aprontou aqui, rapaz. A Bíblia fala que você não pode fazer isso. E ele começa a falar na sua cabeça. Olha as coisas que você fez, olha isso que você fez. Você pode falar, realmente eu fiz isso, mas agora eu vou apresentar isso nas mãos de Deus e vou transformar em glória nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai me ajudar a vencer todas essas coisas. Aleluias. É a maneira, irmão, que você lida, é a sua atitude. O irmão Brando diz, é a atitude que traz os resultados. Aleluias. Cada um de nós, irmãos, nós não estamos aqui com o intuito de falhar. Nós não temos a intenção, não, eu vou pecar porque eu quero pecar. Eu vou falhar porque eu quero falhar, mas às vezes nós falhamos.
Tem hora que nós vamos falhar um com os outros. Nós vamos falhar com Deus, talvez. Às vezes vai acontecer alguma coisa que nós vamos dar um trupicão no meio desse caminho. Ninguém é perfeito, irmão. Todos nós vamos falhar no meio do caminho. Aí o diabo usa isso aí para começar a falar que você não é eleito. Começa a usar essas falhas que você tem, que Deus permite que você tenha, para começar a falar na sua cabeça. Mas hoje o Espírito Santo está falando para você que você tem que olhar o lado positivo e entregar nas mãos de Deus. Porque quando você fizer isso, Deus vai começar a operar através de você. Porque o irmão Brana diz que o homem ele é onipotente, ou seja, ele tem o poder de Deus, tem a característica de Deus, quando ele está rendido a Deus. Quando você se rende a Deus, fala: Senhor, tanto querer como efetuar da minha vida, seja o Senhor operando. Aí você tem a característica de Deus em você. Todo o poder de Deus começa a operar em você. Aleluias. Olha, irmão, olha a vida do nosso profeta. Nasceu cheio de falha. Nasceu numa família que o pai era um contrabandista, que antigamente lá nos Estados Unidos, hoje não é. Mas antigamente você vender bebidas alcoólicas era como se você vendesse maconha. Ele era um traficante, então. O pai do irmão Brana. Nasceu numa família assim. Ele nasceu com uma natureza, porque o pai dele era irlandês, ele era nervoso. E aquele nervosismo era tão grande que ele tinha que de 7 em 7 anos atacava o estômago dele de uma maneira violenta, que ele pensava que ia morrer. Por causa do nervosismo. Isso é uma perfeição? Não. Isso é uma imperfeição. Era uma coisa que amargava a vida do irmão Branham. De 7 em 7 anos, o homem usado por Deus tinha um ataque no estômago por causa de nervosismo. E muitas vezes, irmãos, às vezes nós que viemos na igreja, nós cristãos, nós temos um costume que é o seguinte: quando uma pessoa falha, nós temos o costume de olhar para a falha da pessoa. E nós não olhamos para o que a pessoa está fazendo com a falha. Porque para Deus o que importa não é a falha, mas é o que a pessoa está fazendo com a falha. Porque, como nós falamos, estamos sujeitos a falhar, irmão. O irmão Brana fala daquele homem que chegou e falou assim: você viu aquele pregador que está lá bebendo? Está fumando? O irmão Brana virou para ele e falou assim: irmão, se não for a graça de Deus, se não fosse a graça de Deus sobre mim, eu estaria pior do que ele. Então todos nós, irmão, estamos sujeitos a falhar. Mas o que Deus vai olhar é o que você faz com a falha. Se você vai se render a Deus e falar: Senhor, eu realmente falhei, Pai, mas eu estou aqui aos seus pés para pedir perdão ao Senhor. Estou aqui para me render ao Senhor. Me perdoa, Pai, tenha misericórdia de mim. E aí Deus desce, porque o irmão Brana diz que Deus não suporta ver um filho clamando por misericórdia. Ele desce para te ajudar. E nós temos o costume de olhar, às vezes, só para a falha da pessoa. A pessoa cometeu uma falha e a gente olha só para a falha. E não olhamos para o que a pessoa está fazendo com a falha. Em 2 Samuel, capítulo 12, fala sobre Davi, verso 9. Davi, nós olhamos Davi, aquele jovem que derrubou Golias, se tornou o rei de Israel, homem usado por Deus. Mas em 2 Samuel capítulo 12, verso 9, fala de uma atitude de Davi, que foi terrível. Uma falha na vida de Davi, uma mancha. Davi, ele lá no seu palácio, ele olha uma mulher, e ele se apaixona por aquela mulher, e depois se deita com a mulher que era de um outro homem. Um pecado de adultério. Era uma mancha terrível na vida de Davi. E ele teria que colher por aquilo que ele estava plantando ali. Depois, quando ele ficou sabendo que a mulher estava grávida, ele pegou o esposo dela, colocou na frente de batalha para ser o primeiro a ser morto. Uma mancha, uma falha na vida de Davi. Isso nós não podemos. Foi o homem usado por Deus, mas olha a mancha terrível que ele teve na vida dele. Terrível. Uma falha terrível. O profeta teve que ir na casa dele e falar assim: ó, Davi, tinha 2 homens, 2 criadores de ovelha.
Um era rico, tinha várias ovelhas, e o outro era pobre, só tinha uma ovelhinha e cuidava daquela ovelha. Ele fala assim, veio um homem, um visitante de longe, para a casa do homem rico, e aquele homem rico foi na casa do pobre, matou a ovelha do pobre, e serviu como janta para aquele visitante. Aí Davi, né, ficou irritado. Vamos matar esse homem então. Traz ele aqui, vamos matar esse homem. Vamos matar esse homem. Natan virou para ele e falou assim, Davi, esse homem é você. Deixa eu te falar uma coisa, Davi. A espada não vai sair da sua casa. Você vai sofrer por essas consequências. Irmão, claro que as falhas vão vir as consequências. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui é o que Davi fez com a falha. Ele poderia muito bem, porque ele era rei de Israel, ele poderia muito bem falar assim, ó, Natan, eu sou o rei de Israel. Saia daqui. Eu faço o que eu quiser. Eu sou o rei de Israel. Ele poderia ser orgulhoso, ele era o rei. Ele mandava em todo mundo. Mas sabe o que ele fez? Ele falou assim, que caia a sentença em cima de mim. Eu errei e que caia, que toda a sentença caia em cima de mim. Natan falou, a espada não vai sair da sua casa. Ele falou, então caia essa sentença. Eu só peço uma coisa, que o Senhor não me coloque nas mãos dos homens, mas que eu fique nas mãos de Deus. Ele falhou, ele errou, foi uma ferida, uma mancha que está escrito na Bíblia, e a Bíblia não tirou isso da história, não tirou essa mancha de Davi, mas a Bíblia foi específica em mostrar o que Davi fez com a falha. Ele falou que essa sentença cai em cima de mim, e sabe o que aconteceu, irmão? Através daquela falha de Davi, através da ferida de Davi, nasceu um filho chamado Salomão. Da ferida, saiu Salomão, e Salomão foi o maior rei de Israel, aquele que trouxe a paz, aquele que trouxe uma era dourada para Israel. O irmão Branham diz que foi um milênio no tempo de Israel. Da falha, da ferida, saiu a glória de Davi. Da sua ferida é que vai sair a glória do seu ministério. Você entende, irmão? Como que isso é tremendo, como que isso é maravilhoso. Você está conseguindo entender, irmão, como que isso é maravilhoso? Se você olhar o lado positivo da sua falha, olhar o lado positivo da ferida, apresentar a Deus e olhar com humildade, disso aí vai sair a sua glória. Deus vai glorificar você através disso aí. Amém. Aleluias. Da sua falha, irmão, da sua falha. Davi não questionou a Deus. Davi se humilhou. E muitas vezes, o que falta para nós é se humilhar. Quando a falha vem, e aí você vê que você errou, às vezes queremos ficar orgulhosos, achar razão em tudo que... Mas quando nós nos humilhamos, é que está o segredo. Nós lemos aqui Isaías capítulo 53, e como mostra aqui, como Jesus estava seria oprimido, era uma profecia, né? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Né? Sempre que eu leio isso aqui me chama muita atenção. Homem de dores. Isso mostra, irmão, que o nosso Deus, Ele conhece tudo que você está passando. Ele sabe tudo, irmão. Ele se tornou homem aqui e Ele conhece tudo que você está passando. A Bíblia chega a dizer até que uma dor de cabeça sua Ele entende. Porque quando Ele estava curando aquelas várias pessoas, deu dor de cabeça nele. E a Bíblia fala que Ele teve que recostar a cabeça numa pedra. Ele entende até uma dor de cabeça sua. Ele sabe as tentações que você passa. Ele sabe das provas que você está enfrentando. Ele passou por tudo isso. Ele era um homem de dor. Recebeu feridas na cruz. Foi chicoteado. Teve que levar a cruz, sofrendo chicotes e mais chicotes nas costas. Levar até ao alto do monte aquela cruz pesada nas costas. Foi humilhado,
arrancaram a sua barba na mão. Imagina a dor que é você sentir alguém puxando a barba. Eles puxaram a barba do Senhor Jesus na mão e arrancaram. Sofreu, aquilo sangrou Jesus. Foi colocado no madeiro e pregos cravaram as suas mãos. Ele era homem de dor. Mas Jesus não fugiu das suas dores. Ele enfrentou cada uma das suas dores. A coroa de espinhos cravando na sua testa. E era uma ferida que Deus estava permitindo. E às vezes você fala assim, não, mas ele era Deus, ele não estava sentindo aquela dor. Quando ele estava subindo ali no madeiro, ali ele era 100% homem, porque Deus já havia saído dele, porque Deus não pode sofrer. 100% homem estava ali, sofrendo, mas sabe por que ele sofreu cada dor, cada chicoteada? Porque ele olhava para o propósito depois daquilo. Ele sabia que haveria uma noiva que viria. Ele sabia que você estaria aqui. E ele sofria cada chicoteada por causa de você. Era uma ferida, não, ele nunca errou, ele nunca saiu palavras torpes da sua boca, mas ele foi levado injustamente para ser crucificado. Ele não fugiu das dores, irmão. Não fuja das suas dores também. Não fuja das feridas, das falhas. Não fuja das dores. E quando o irmão Brana diz aqui na mensagem, a obra-prima, que ali, quando Jesus subia no Calvário, ali era como Michelangelo esculpindo aquela obra, esculpindo e tirando cada lasca daquela obra para fazer a obra-prima. E quando ele subia, ali Deus estava espancando Jesus na cruz. Deus estava espancando Jesus na cruz. Ali ele estava sendo espancado, estava sendo moído, levando todas aquelas cargas, sangrando. E Deus moendo ele. Era ali Deus fazendo a obra-prima. E ele estava fazendo aquela obra-prima subindo no Calvário. Até que chegou o ponto em que Michelangelo golpeia o joelho da estátua. Aquele golpeamento foi quando um soldado romano, quando Jesus estava expirado lá no madeiro, um soldado romano veio e pegou uma lança e furou as suas costelas. E ali era o golpe de Michelangelo, o último golpe, para falar, fala. Era o último golpe. E o irmão Brana diz que através daquela ferida que estava tendo em Jesus, o irmão Brana diz que aquela célula sanguínea se repartiu, e de dentro daquela ferida, de dentro daquela célula sanguínea, uma voz saiu. E essa voz saía dizendo, está consumado, todos vocês estão perdoados. O irmão Brana também diz que daquela ferida, através daquela ferida que Jesus tinha, saiu a noiva do Senhor Jesus, da ferida de Jesus. Sabe qual era a maior glória de Jesus? A maior glória dele, ele estava subindo no madeiro, porque ele estava para alcançar a sua maior glória. E a maior glória de Jesus era eu e era você. Através da ferida de Jesus, através da falha, aquela ferida que amargou Jesus, saiu eu, saiu você, saiu a maior glória de Jesus. Aleluias! Todos nós estávamos lá no Calvário, irmão. Nós estávamos sendo crucificados com Ele. Nós estávamos sendo chicoteados com Ele. E nós saímos da ferida de Jesus. A maior glória de Jesus saiu da sua ferida. Isso está nos mostrando, irmão, essas duas histórias, Davi, Fanny Crosby, a história de Jesus subindo no madeiro, William Branham, como que ele era ferido, mas Deus transformou ele no maior profeta da história. É através da ferida que sai a sua glória. Cada um de nós, irmão, nós temos algumas coisas que nós temos que vencer, natureza que nós temos que vencer.
Nós estamos lutando com cada uma dessas batalhas aí. Cada um de nós temos uma batalha. Você sabe a sua batalha, irmão. Eu tenho a minha batalha. Cada um de nós estamos lutando uma batalha. Temos algumas feridas, algumas falhas. Isso faz o diabo vir na nossa cabeça e falar algumas coisas. E nós estamos recebendo hoje o armamento de Deus. De não olharmos para o que o diabo está falando. Não olhar para o lado negativo das nossas falhas. Mas dar valor à falha. O irmão Brana conta uma história de um rapaz que estava pintando um quadro. Ele estava no alto de um prédio e ele olhou para aquela vista bonita e ele começou a pintar um quadro. E ele pintava o quadro e ele olhava para a cidade e pintava o quadro. E passou dias ali para fazer cada detalhe perfeito. E quando ele termina aquela obra dele, ele olha para o quadro, aquilo estava tão perfeito, que ele olhou para o quadro e olhava para a cidade, e olhava para o quadro. E ele não encontrava diferença de tanta perfeição que estava. E aquilo hipnotizou aquele rapaz. O irmão Branham disse que ele foi dando passos para trás hipnotizado. Ele estava no alto de um prédio, dando passos para trás. Estava perfeito demais aquilo. E atrás dele tinha um abismo. Ele iria cair do prédio. O irmão Branham disse que ele foi dando passos para trás, e aquele abismo. E um amigo dele apareceu na hora. E o amigo olhou e viu que ele estava prestes a cair do prédio. E ele sabia, o amigo falou assim: se eu falar para ele, se eu gritar, ele vai assustar e vai cair. Então ele pegou um balde de tinta e jogou no quadro. No quadro dele. Acabou com tudo que ele fez. E ele assustou com aquilo, ele falou: meu Deus, olha o que você fez. Você acabou com tudo. E o amigo dele falou assim: eu fiz isso para salvar a sua vida. Às vezes, irmão, nós pintamos o quadro perfeito da nossa vida. Achamos que aquele trabalho está ótimo, que aquele tipo de amizade, fala, não, esses amigos aqui são os amigos verdadeiros. E você começa a se afastar de Deus. E você vai se afastando, e se você vai se afastando, o resultado é você cair no abismo. Aí sabe o que Deus vem e faz com você? Joga uma tinta nesse quadro perfeito que você montou e acaba com tudo. É um Deus, o nosso Deus, ele também é um Deus que ele destrói sonhos. Ele traz uma ferida, ele permite algum tipo de ferida vir para acabar com esse tipo de sonho seu, que está fazendo você cair no abismo. São esses tipos de feridas. Mas quando ele vem e traz essa ferida para você, olhe para o lado positivo disso. É Deus te salvando do inferno. Aleluia! Aleluia! E aquilo faz você voltar. E às vezes, irmão, se você não tem discernimento, você olha e fala, mas acabou com tudo, eu perdi o negócio da minha vida, eu perdi o investimento da minha vida, eu perdi amigos, mas era Deus te salvando, irmão. Era Deus que estava te salvando do inferno. Deus estava jogando uma tinta e acabando com todos os seus planos para te trazer para perto dele. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Aleluias! Você pode dizer amém para isso? Glórias a Deus. Aleluias, essa falha que te impulsiona, irmão. Você vai chegar lá do outro lado e você vai começar a glorificar a Deus. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela falha. Obrigado, Senhor, pelas feridas. Obrigado, Senhor. Não dê créditos ao diabo, irmão. Não deixe o diabo falar na sua cabeça. Não deixe pai de família, mãe de família. Não deixe, jovens, o diabo falar na sua cabeça. Não dá crédito para Satanás. Quem merece créditos é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por você no Calvário. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pastor Aldo. Aleluia. Está feliz com o Senhor Jesus? Amém. Graças a Deus.
Acho que nós precisávamos dessa mensagem essa noite, cada um de nós, amém? Você viu aí o valor da falha, que coisa maravilhosa. Fanny Crosby, que foi citado aqui pelo pregador, a cega, ela compôs mais de 8.000 hinos, muitos deles estão no inário. Ela usou mais de 200 pseudônimos. Pseudônimos é nomes artísticos que a pessoa usa para que o seu próprio nome não apareça. Ela nem o nome dela queria nos hinos que ela compôs. Ela abriu mão de direitos autorais. Porque você sabe, um artista tem direito ao hino que ele compõe. E ela abriu mão de tudo. Ela só queria louvar ao Senhor. A cega, Fanny Crosby. Que exemplo. Amém? Bom, Jonatas não citou aqui, mas você sabe, irmão, um dos salmos que sempre me ajudou, que para mim é uma escultura dentro dos salmos, é o Salmo 51. Se você ler na sua casa o subtítulo do Salmo 51, as palavras que Davi falou quando o profeta Natan veio a ele e revelou o seu pecado. Leia o Salmo 51 e me diga se você consegue ver um homem mais arrependido do que Davi, mais sincero. Tem misericórdia de mim, ó Deus, miserável homem que sou. Pequei contra ti, Senhor. Não é? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele tinha perdido. Então, a maneira como cada um deles lidou com as suas falhas. E quando o pregador aqui falou sobre Jesus subindo ao Calvário, sendo flagelado, humilhado, a barba arrancada aos puxões, o último golpe, o derradeiro, o de Michelangelo, que feriu a obra-prima, a lança ao algoz do romano, quem era ele? O segundo Adão sendo colocado para dormir. Água, sangue e espírito, o mistério da noiva, Eva saindo. A falha mais feia, mais mortal, mais letal, externizou a mim e a você. O mistério da noiva. Como o anjo do Senhor percorreu por cada uma dessas falhas nessa noite, identificando-as cada uma em nossas próprias vidas. Deus destruiu muitos sonhos que eu tinha, sem me dar satisfação. Hoje eu entendo. Hoje você entende. Você viu o Espírito Santo falando aqui com você hoje? Coisa que você, eu queria tanto isso e aquilo, não era para você. E ponto final. Deus não te dá satisfação, não me deu satisfação, mas hoje você sabe porque você está aqui nesta noite. Amém. Essa mensagem foi gravada, né, irmão Samuel? Foi gravada, o áudio dela. Vamos reproduzi-la para ouvir mais. Amém? Está você feliz nessa noite? Amém. Agradecido a Deus? Amém. Então, vamos voltar para as nossas casas, jubilantes, alegres. O culto fez toda a diferença na minha vida. Amém. Feche seus olhos. Irmão Samuel, prepare um hino para o irmão cantar enquanto a igreja se despede. Senhor Jesus, eu levanto minhas mãos em gratidão ao Senhor. Meu Deus, eu agradeço a Ti, Senhor. Agradeço ao Senhor, meu Pai, até mesmo pelos espinhos, Pai, até mesmo pelas lutas e dores que às vezes os outros infringiram em nós, dores que nós talvez nascemos com ela, não foi culpa nem dos outros e nem nossa, ou falhas, Pai, que nós mesmos infringimos a nós. 3 tipos de falhas, Pai. Algumas delas nasceram em nós, nós lutamos contra elas. Outras nos foram impostas por alguém. Outras nós mesmos ferimos a si próprio, Pai. É a autoaflição,
mas nos ajuda, Senhor, a entender os propósitos e o plano do Senhor, Pai, e saber que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Porque a vitória é nossa nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que o coração quebrado possa ser confortado, reconstruído, consolado, edificado nesta noite, Senhor. O coração quebrado, o qual parece que ninguém mais pode montar as peças, se espalharam, se perderam, mas o Senhor sabe montar, Pai, esse quebra-cabeça da nossa vida, este quebra-cabeça que nem nós entendemos às vezes da nossa vida, Pai. Mas o anjo do Senhor disse ao profeta na caverna: sua vida mal compreendida, sua vida mal entendida tem sido por um propósito. Aleluia! Meu Deus, nem eu entendo a minha vida muitas vezes, Senhor. Até hoje, Pai, às vezes eu não entendo a minha vida, Senhor. Mas Tu entendes, Pai. Tu entendes, Senhor. A vida, Senhor, da irmã, a vida do irmão, Pai. Tu entendes a cada um de nós, Pai, nesta hora, Pai. E nós agradecemos ao Senhor por essa bênção especial nesta noite, Pai. Abençoe este ministério, Senhor, que ele possa se manter humilde, para que sempre seja uma bênção, Pai, diante do Senhor para o Teu povo. Abençoa, Senhor, o regresso dos irmãos, não somente eles, mas cada um que vai pegar a estrada nesta noite, Senhor. Aqueles também que vão para os seus lares, guarda, abençoa, sustenta cada um, Pai. Possamos voltar para as nossas casas fartos, satisfeitos, Senhor, com a bondade do Senhor em nossa vida, Pai. Só agradecendo, expressando nossa gratidão ao Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus. Leve em paz a igreja para o seu lar. Concede ao povo uma boa semana, Senhor, guardados debaixo da Tua proteção divina. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com os vossos corações. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, cumprimente um ao outro. Diga: Deus te abençoe.